Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, né? E nós, com a nossa vida, com certas atitudes, com coisas na nossa vida, quantas vezes entristecemos o Espírito Santo de Deus, e quem perde somos nós, porque a gente fica triste também. A gente não fica bem, a gente fica muito mal, e isso não é bom para ninguém. Nós queremos estar bem, queremos estar em paz, e não existe nada mais precioso, nada mais seja mais precioso para nós do que ter paz no nosso coração. Aquela paz que Jesus falou, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus falou isso ali na hora de ser preso e tratado do jeito que foi tratado, por nossa causa. E ele, naquele momento, ele fala: ok, paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou paz como o mundo dá, não. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor, Ele tem a paz do jeito dele. E às vezes a gente fica procurando a paz do nosso jeito e não encontra. Pelo contrário, encontra o oposto da paz. Porque se nós fazemos as coisas do nosso jeito e não do jeito dele, a gente vai se dar mal sempre. Porque nós não temos jeito nenhum para oferecer para Deus, não. O único jeito ele ofereceu no Calvário. O único jeito, único, senão ele não teria, se tivesse outro, Jesus não teria ido àquela cruz. E foi porque Deus não tinha outro jeito, olha só, foi por nossa causa. Então essa paz que o Senhor tem para nós é uma paz preciosa que Deus nos dá, porque Ele ama estar em paz conosco. Ele ama que a gente esteja vivendo, experimentando a paz que Ele tem para nós. E Paulo, então Paulo é, vamos dizer assim, o campeão da graça, né? E é um título para ele, né? Porque a graça para ele é tudo a que ele dá mais ênfase nas cartas dele. Porque a consciência de Paulo, hoje eu estava pensando, Paulo disse assim, que falando sobre que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, porque persegui a igreja de Deus. Eu sempre queria saber, por que Paulo ia achar que ele era o principal? Poxa vida, por que ele se achava o principal, né? Mas eu acho que eu entendi hoje, assim, sem mais nem menos, eu acho que eu entendi isso aí. Por que Paulo se achava o principal? E ele alega: porque persegui a igreja de Deus. Porque Paulo, com o conhecimento que ele veio a ter do que é a igreja, ele se tocou de quando ele perseguia, e quando ele caiu lá na estrada para Damasco, e Jesus fala com ele, o que Jesus diz? Paulo, Saulo, por que me persegues? Uai, eu não estou perseguindo ele, eu estou perseguindo aquela gente que está atrás dele. Então, mais adiante, ele veio a perceber que aquela gente que segue a Jesus era a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus, ele mesmo veio e ensinou que é o corpo de Jesus. Então, se ele perseguia o corpo de Jesus, claro que ele perseguia Jesus mesmo, né? Então ele ficou, poxa, com entendimento mais adiante, que ele veio a ter do que era a igreja, e ele se imaginar perseguindo a igreja. Imagina isso na cabeça de Paulo, né? Ele tinha de se considerar mesmo um pecador muito grande, né? Se considerar o principal, qualquer outro pecado que tinha. Então ele se deu conta de que ele realmente foi um grande pecador. E esse grande pecador foi salvo pela graça. E ele sabia que só pela graça, porque ele não fez nada, ele ia acabar com todo mundo. Ele ia para Damasco para prender os crentes. E mais adiante ele veio entender que ele ia ferir o corpo de Jesus, que ele estava vinha ferindo lá desde Jerusalém. Então, Paulo
caiu na real e viu, gente, eu cometi um pecado sem tamanho, né? Agora, aí o que ele descobriu naquele a quem ele havia perseguido, Jesus? Ele descobriu a graça. Ele descobriu que, sendo ele aquele que ele foi no passado, o Senhor Jesus misericordiamente foi atrás dele. E quando ele vai naquela intenção homicida lá para Damasco, para prender e fazer aquele estrago todo lá no meio dos cristãos lá em Damasco, Jesus derruba ele no caminho. E o que é que acontece, né? Ali levantou outro homem daquela terra, né? Levantou cego, né? Mas é melhor ficar cego do que viver cego como ele era antes, né? Ele era antes mais cego do que naquela cegueira temporária que ele teve ali, com aquele momento que ele teve com Jesus em Damasco. Então ele levanta e vai começar a conhecer aquele que mais adiante ele veio a entender melhor, que era o grande autor, a grande fonte da graça. Porque graça é aquela coisa, né? Eu não mereço, mas Deus me ama. Olha só, eu não mereço, mas Deus me ama. E porque Ele me ama, e quem ama é um caso sério. Quem ama dá um jeito de consertar o amado quando o amado está errado. Quem ama falhou, né? Então aqui a gente vê, né, que quem castiga por amor não está fazendo nada mal, está amando. Se naquele castigo, naquela disciplina, naquilo que é feito, aquilo é feito por amor. Porque um pai, por exemplo, ainda tem um monte de pais aqui, de mães, né? Aqui na nossa frente, nessa assembleia, né? Então, o que é que esses pais não fazem para colocar os filhinhos na linha, quando eles começam, né? Qualquer coisa que o pai dele enxerga mais adiante que o filho não enxergou. Aí o pai vai dar o jeito dele, vai acertando daqui e dali, né? Para evitar que o filho descambe para alguma coisa pior, né? Então, Deus vai agindo assim conosco. Deus agiu com Paulo, e Ele mostrou a Paulo a boa disposição dele, a benignidade dele. Jesus mostrou o amor, a misericórdia, que para mim, graça é fruto da misericórdia de Deus, que a misericórdia é fruto do amor. É uma trindade: amor, misericórdia e graça. A graça não existiria se Deus não fosse misericordioso. Porque se Ele não fosse misericordioso, nós pecamos, tudo bem. Vocês querem pecar? É isso que vocês querem fazer? É isso que a opção de vocês é essa? Tudo bem, vamos em frente, né? Mas não. Ele vem atrás de nós como foi atrás de Saulo. E Saulo depois veio ser Paulo. E veio a descobrir o tesouro da graça. E essa graça, ela vai mostrando para nós como o preço do nosso pecado. Porque essa graça só se tornou possível naquela cruz, no sangue derramado de Jesus Cristo. Ali foi a grande manifestação da graça. Ali a graça foi revelada naquela pessoa de Jesus, naquele sacrifício, naquela cruz. Então, ali Deus mostrou para a gente o significado daquilo que na nossa carne, às vezes, nós tanto gostamos de pecar. Deus mostrou o que é pecado. Pecado pode ser muito atraente. E o grande problema é que ele costuma ser muito atraente, né? Então o pecado vem em qualquer aspecto.
A gente não precisa pensar nisso nem naquilo. O pecado é qualquer coisa que destoe daquilo que Deus, da santidade de Deus, da perfeição do caráter de Deus, né? E qualquer coisa. A gente às vezes acha muito fácil fazer um comentáriozinho assim, mais ou menos, em relação a alguém que não está presente, mas isso é pecado, e Deus nos agrada. E custou a cruz de Cristo, custou o sangue de Jesus derramado. Nós não podemos brincar com o pecado, não podemos, porque o pecado é traiçoeiro, porque ele se manifesta atraente. No momento é bom pecar, mas os frutos, as consequências, os frutos são sempre amargos. O pecado é veneno. Ninguém pensa que tem adolescente, tem jovem, tem pessoas mais inexperientes, porque quando a gente vai envelhecendo, que nem eu, a gente já passou por muita coisa e já testou muitas coisas que a gente vê na teoria, lendo às vezes a Bíblia meio por alto, né? Então a gente vai ver que realmente não valeu a pena nem um pouco, mas o inimigo, mas o que acontece? A graça é a mão de Deus estendida para nós, perdoando os nossos pecados. Isso é graça. Agora, quando Deus nos salva, isso aí quebra a cabeça de muito crente, né? Poxa vida, eu sou salvo, eu creio em Jesus. Eu creio mesmo, eu creio sim. Mas eu peco, não adianta. Daqui a pouco, quando eu menos espero, eu já dei uma derrapadazinha daqui e dali. E não tem jeito, eu não consigo evitar, não tem como, de um modo ou de outro, de um jeito ou de outro, o pecado. Aí o que isso quer dizer? Jesus veio a este mundo, Filho de Deus mesmo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? Jesus, Filho de Deus, encarnado como um ser humano. Não dá para entender, não, tá? Não adianta querer explicar esse negócio, porque não tem como. Mas é isso aí, foi isso que aconteceu. Então, não é? Pois é. Então, Jesus veio. A ideia de pecado podia jamais passar pela cabeça de Jesus. O que é que a gente acha? O que parece para a gente? Na cabeça da gente, ideia de pecado jamais poderia passar na cabeça de Jesus. Mas Jesus foi tentado. Se ele foi tentado, é porque ele era suscetível de pecar, sim, né? Porque ele era homem. Não dá para entender, mas ele era homem. Então, Jesus foi tentado. E depois daqueles 40 dias e 40 noites, o Satanás ali em cima, pegando pesado com ele o tempo todo. E Jesus se valendo da palavra, olha a importância da palavra na nossa vida. Jesus se valeu da palavra para se resguardar das investidas de Satanás sobre ele. Então, venceu, glória a Deus, Jesus venceu, né? Glória a Deus. Está lá dito em Hebreus que ele foi tentado em todas as coisas. Imagina, Jesus foi tentado em todas as coisas. Então, nós que entendemos muito de pecado, podemos imaginar em que Jesus foi tentado, não é? Jesus foi tentado, mas como é que completa lá, mas sem pecado? Então, Jesus é o campeão, não tem jeito não. Como ele, eu jamais posso ser. Não tenho nem essa pretensão, né? Não tem como. Agora, ele sai daquela maratona de tentação e vai para o ministério dele, vai começar lá a curar, pregar, ensinar, aquela maravilha toda que os evangelhos contam, né? Aí imagina, Satanás se afastou dele por um pouco de tempo.
isso que Satanás perdeu a pretensão de dar uma rasteira em Jesus. Não perdeu. Ele insistiu, aquele tempo todo, aquela luta toda de Jesus, para aquela gente nos carros dele, perturbando a vida dele, querendo achar erro em Jesus, querendo incriminar Jesus de alguma forma, né? E Jesus o tempo todo, Jesus abria a boca, chegava num lugar, chegava aquela turma, ficava só de butuca, só olhando, só para ver como que podia, o que podia arranjar para achar Jesus em alguma contradição, né? Imagina o que se passava pela cabeça de Jesus, gente. Olha, aguentar isso não é fácil não, né? E isso é o que dá para a gente perceber, né, por alto, né? A incompreensão daqueles 12, não precisam nem falar nos outros, não, os outros discípulos, que ele teve uma turma de discípulos atrás dele. Mas aqueles 12, pelo amor de Deus, ninguém merece, não é isso? Mas Jesus com eles ali, aguentando aquilo tudo. De vez em quando dá uma chamada, né, num e no outro, né? Chegou uma vez chamado Pedro de Satanás. Tratar de mim, Satanás, que não entende as coisas de Deus, só entende as coisas do mundo, dos homens, né? Desse jeito. Então a gente vai ler os evangelhos, lendo para ler, lendo para entender, lendo para conhecer, a gente vai perceber muita coisa interessante. Então o diabo deixou Jesus por um pouco de tempo. Não deixou para lá, não, 40 dias e 40 noites, chega, desisto. Ele não desistiu. E ele ficou ainda pensando. E lá no final ele derrubou Jesus. Mas foi quando aí que ele, não me perdoe, mas ele quebrou a cara, né? Porque quando Jesus chega naquele final, que Jesus é morto, e morto daquele jeito, sendo submetido a todo tipo de humilhação, de desrespeito, de crueldade, de sei lá. A gente não faz ideia, você estava pensando, meu Deus, como teria sido aquela noite de Jesus? Ele foi preso lá no Getsemane, né, no jardim, né, com os discípulos, e foi levado lá para a casa do sumo sacerdote, daqui a pouco vai para aqui, vai para lá. Aí quando eu fico dizendo, levaram Jesus para aqui, levaram Jesus para lá, assim, meu Deus, Jesus andou à frente dos discípulos o tempo todo, dizendo para onde os discípulos tinham de ir, o que eles tinham de fazer. De repente, Jesus sai como um joguete na mão daquela gente, né? Totalmente, ele se rendeu. Aí ele se rendeu. Jesus, que não se rendeu a Satanás, se rendeu àqueles que estavam, no final das contas, fazendo aquilo que com ele, aquilo que ele tinha vindo para que acontecesse com ele. E ele deixou, ele se entregou. Nós reagimos e nos esperneamos muito quando alguém quer fazer da gente, né, gato sapato, quer impingir qualquer coisa a gente se levanta, coisa e tal, não. Jesus se entregou totalmente. Por mim, por vocês, por todos nós. E por esse mundo todo que está por aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus veio com essa lição. Uma vez ele ficou perturbado, houve momentos que ele se perturbou no meio de tudo aquilo. Aí ele disse, como é que eu vou fazer? Eu vou pedir para Deus, Pai, livra-me dessa hora, mas como é que eu peço? Se eu peço isso, se foi justamente para isso que eu vim. Eu não posso nem pedir para me livrar disso não, foi para isso que eu vim. E eu tenho um livro lá, que se não me engano, é um livro até que Dona Valtíria e a Dona Alessia uma vez foram lá em casa no dia do meu aniversário, me deram, acho que é até um livro dele, esse livro. Quando fala sobre o conselho feito, né? Uma ideia do autor, né?
o conselho feito na eternidade, no céu, entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que eles decidindo sobre a vinda de Jesus a este mundo, né? Discutir a questão toda, né? Que Jesus precisava vir, né? Ele concordou, ele aceitou, ele topou, ele veio, né? Então, e tudo isso, irmãos, a gente vai percebendo a graça. Porque Deus não tinha nada de fazer nada disso. Uma vez ele se encheu de razão, destruiu o mundo todo. E de repente, quando ele estava nessa intenção, ele olha lá, vê Noé, né? Que achou graça diante dele. Aí ele resolveu, não, vou continuar. E continuou, cá estamos nós. Porque Deus resolveu continuar com Noé. Então nós somos aqui 100 anos de fé, aqueles 3 filhos de Noé. Nós todos aqui viemos deles, eu não sei, eu tenho lá uma ideia de que talvez eu tenha um sangue judeu aqui, porque eu tenho um sobrenome de cristão novo, então, que até nem meu nome não é muito honroso não, né? Mas, né? Eu acho que esse negócio de leite, coelho e outras coisas mais da minha família, eu tenho a impressão que isso aí tem qualquer coisa a ver, né? Agora está um tal de pesquisa de brasileiros de origem, né? Então, todos nós viemos lá, daqueles 3 filhos de Noé, né? Foram salvos com Noé na arca. 8 pessoas, Noé, a mulher, os 3 filhos e as 3 esposas, né? E o mundo está aí com bilhões, não sei quantos bilhões, né? Mais de 6 bilhões, quase 8 bilhões. Mais de 7 bilhões, quase 8. Quase 8 bilhões, né? Quase 8 bilhões. De 8 que ficar lá atrás, quase 8 bilhões, né? De 8 para 8, né? Então, Jesus veio nessa missão de graça, porque Deus podia ter se enchido de razão, com justas razões, e acabado com tudo de uma vez mesmo, né? Não ia ter quebra-cabeça, o filho dele não ia ter de submeter o que acabou tendo de se submeter, que aliás já foi previsto lá no Éden, lá naquele sacrifício de um animalzinho para vestir aqueles 2 lá que estavam. Tinha arranjado a grande questão, né, do pecado, né, da queda, né? Então, a graça vem por aí, irmãos. Essa disposição de amor de Deus por nós, por mim, por cada um de nós, né? Então, a gente quando pensa, aí tá, como ser cristão e viver a graça, ter esse privilégio de viver a graça, porque é disparado o maior de todos, né? Privilégio de viver a graça de Deus. Porque nós não merecemos e Ele nos perdoa. Agora, vem a questão, Ele nos perdoa. Eu tenho um livro lá, de um autor muito bom, que eu gosto muito dele, que faz uma discussão entre graça barata e graça preciosa. Eu não sei se vocês aí já leram esse livro do Dietrich Bonhoeffer, um escritor alemão, né, que foi morto na Segunda Guerra Mundial. Aliás, a biografia dele, uma vez eu emprestei para o Eli, mas ele tem um livro sobre discipulado e ele discute a questão da graça barata e da graça preciosa, como ele chama. E no final das contas, a graça barata não é graça, a graça é preciosa. Não tem como ser barata, não tem como fazer abatimento naquilo que aconteceu lá no Calvário, porque a graça é Calvário, graça é Jesus morrendo na cruz, graça é Jesus derramando o sangue dele ali, né? Isso é graça. Deus dizendo para nós, olha para meu filho, olha para o que ele fez, o que ele está fazendo, e aí a vida de vocês serão reconciliados comigo, porque Deus buscou que nós nos reconciliássemos com Ele. Deus não nos queria longe dele, Deus nos queria juntinho dele, pertinho dele, né?
Então, aí manda Jesus, e isso é graça. Então, essa questão de graça preciosa. Então, a graça barata que ele diz é a seguinte: graça é licença para pecar. Graça é licença para pecar. Jesus já veio, já deu a vida dele, já derramou o sangue dele, já me garantiu que se eu crer lá nisso, ele vai, eu estou com o meu problema resolvido, então eu vou viver agora do meu jeito. Se a graça é para perdoar pecado, eu posso viver perdoando as doidadas, porque eu vou ser perdoado. Essa é a graça que o mundo está oferecendo. O mundo que não tem graça está oferecendo essa graça, mas não é bem o mundo, não. Isso aí está brotando no meio de nós, essa graça barata. O problema é que essa graça barata, ela está vindo do meio que deveria reconhecer. Ninguém valoriza a graça, porque o valor dela ninguém aumenta nem diminui. Mas nós precisamos reconhecer esse valor. Então, quando nós não reconhecemos o valor da graça, nós vamos começar a fazer conta de chegar com a graça. E vamos viver pecando. Ah não, Deus nos perdoa, Jesus morreu para me perdoar para meus pecados, então eu vou pecar. Já estou garantido antecipadamente, o resto da minha vida eu vou viver por minha conta. A gente não fala isso, as pessoas não falam assim, mas vivem assim, procurando justificar coisas que Deus não justifica, procurando tirar por menos coisas que Deus não tira por menos. E aí, quando começa alguém a dizer que pecado é pecado e acabou, isso é para aquele tempo, isso é lá para aquela... A Bíblia está aí numa berlinda danada, porque a Bíblia é um livro muito velho. Aliás, é o mais velho, né, que existe nesse mundo, é a Bíblia mesmo, né? Era tão extraordinária que qualquer livro velho, antigo, qualquer livro da antiguidade, se alguém tem, é uma raridade. A Bíblia está aí sobrando, sendo vendida a torto e direito, para todo lado. Na nossa casa nós temos tantas Bíblias. Ninguém fica sem Bíblia. A crente tem Bíblia. A Bíblia é um livro que muita gente que nunca aprendeu a ler, aprende a ler por causa da Bíblia. A Bíblia é esse livro atualíssimo, cada vez mais atual, e vem alguém e diz, não, ela foi escrita há milênios, sei lá quanto tempo, naquele tempo, aquele tempo era assim, mas agora é assado. Mas não é nada disso, né? Então, nós estamos vivendo num mundo em que a graça barata está por aí. A gente que se cuide, porque a gente não precisa da graça barata, porque ela não vai resolver nosso problema. É fake news, é coisa falsa, é coisa que dá a impressão de que é verdade, mas não é. Então, o que a gente tem de ver é o que é, e que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós precisamos de... eu li aqui, né, aqui nesse texto, aqui quando diz assim, tende iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais, iluminar os olhos do nosso entendimento. Precisamos do nosso entendimento tem olhos, então eles precisam ser iluminados para a gente poder saber o que é realmente no meio dessa confusão toda que nós estamos vivendo nesse mundo de hoje. E uma confusão que está tendo as repercussões todas que estão tendo. E Jesus falou, né, que tudo que está acontecendo aí a gente está vivenciando, né, não adianta. Aí ele diz, pelo jeito, nós estamos, ele diz, ainda não é o fim, é o princípio de dores. Mas aí quem já teve neném, a Luísa está aqui, né, as mamães aí, né, sabe que quando as dores começam a chegar, que a mulher está grávida e está chegando a hora, que as dores estão chegando, é questão de, às vezes, de pouquíssimo tempo para o neném chegar. Às vezes demora mais, em alguns casos, né? Mas é sinal de que já está mesmo acontecendo. Então Jesus é o princípio de dores. O princípio de dores
Se isso aí é princípio de dores que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo o princípio de dores. Isso significa que daqui a pouco o que tem de ser será, né? O que está para acontecer vai acontecer. Jesus vai voltar, essa terra vai passar por coisas que nós vemos assim, mais ou menos, mas entender bem assim, tão plenamente a gente nem tem como entender da magnitude de tudo que vem por aí, né? E nós precisamos de estar muito acordados para a questão da graça, porque nós precisamos muito dela, muito dela. E com relação ao mundo que não tem a graça, Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus, naquela oração lá dele, do capítulo 17 de João, que é bom que a gente, todo mundo pega aí e leia, chega em casa hoje, quem sabe ainda, né? Vocês estão aqui no retiro. Mas quando Jesus está orando, uma preocupação enorme por nós. O tempo todo, ele orando a Deus por nós. Ele diz, eu já não estou mais no mundo. Olha, Jesus ainda estava ali presente, mas para ele, no espírito dele, apesar de que tudo que ele ainda tinha de passar até se livrar dessa condição onde ele está, que ele vivia, como homem, num mundo como esse, sujeito à morte de cruz. Então, o que Jesus, naquele momento, ele se preocupa comigo, porque ele diz, eu também peço por aqueles que por causa desses aqui, de agora, vão ainda crer. E nós estamos aí, né? Graças a Deus, né? Então, Jesus ali, nós estamos no mundo. Então nós temos a graça, glória a Deus que temos a graça. A graça, ela é garantia de vida e vida eterna para nós, é garantia de perdão, de pecado, e nós estamos esperando quando tudo isso vai, a finalização de tudo isso. Mas enquanto isso, estamos nós aonde? No mundo que não aceita a graça, no mundo que não reconhece a graça, no mundo que está hoje cada vez mais se distanciando de Deus e cada vez mais fazendo questão de crer que Deus nem existe. Tá, a ciência se multiplicará. Está multiplicando? Está. Muito tecnologia, essa coisa toda, né? Está tudo aí se multiplicando do jeito que está. Mas a iniquidade vai junto. A credulidade vai junto. Quanto mais o homem, lá no livro de Jó, Deus fala que a inteligência foi Deus que colocou na cabeça do homem, né? A inteligência foi Deus que colocou na nossa cabeça. Agora o homem vai e usa essa inteligência que ele recebeu de Deus e usa contra Deus. O homem também tudo, ele afronta a Deus. Ele infelizmente vai ter o que merece, fazer o que se esse homem não se encontrar com a graça e não se render à graça. No final dele, a Bíblia fala qual é, né? Nós não precisamos estar dizendo qual seja. Então nós que estamos vivendo neste mundo, como é que nós olhamos para os que estão em nossa volta, que não têm a graça? Nós não temos de olhar com olhar de condenação, não, irmãos, porque de lá nós viemos. Eu não tenho uma experiência de conversão assim, clássica, não, porque eu conheço o Evangelho desde muito criança. Cresci lendo a Bíblia, não sei, eu não tenho isso aí. Então, na época me causou muita crise, né? Porque eu não tenho o dia da minha conversão, né? Mas depois um dia eu acho que eu até falei isso, né? Porque isso é uma coisa que se me marcou muito durante o período. E uma vez eu pensei assim, eu ouvi um pregador dizer que a gente deve cuidar, as igrejas devem cuidar muito das crianças, porque das crianças é o reino, elas são herdeiras do reino, e cuidar para que quando chegar aquela fase de transição, a criança não saia do reino.
Ele falava, essa pregação vem há muitos anos, um pregador metodista, cheio de unção, maravilhoso. Ele não parecia Jesus. Eu também amei, acompanhei uma série de conferências dele todinha lá na igreja metodista, toda vez que eu estava lá, para ouvir coisas. Pastor Valdemar Gomes de Figueiredo, deve ser parecido a essa época, já era um senhor na época. E ele falava isso, né, sobre o cuidado da criança, porque a da criança é o reino de Deus. Então, quando chegar o momento da criança chegar à idade da razão, essa coisa toda, começar a entender as coisas, aí ela entender as coisas dentro da palavra, dentro do entendimento das coisas de Deus, para ela não sair do reino. Eu acho que eu não saí do reino, não. Sei lá, é um privilégio, né? Porque eu não tenho um dia lá de conversão, não. Chegou um dia, meu Deus, eu sou muito pecadora, eu sou, né? Mas aí eu quero Jesus, eu não tinha essa coisa de à frente, me decidir. Eu chorava quando via aqueles pregadores, evangelistas pregando, tudo, aquela coisa, mas eu nunca tive essa. Mas acontece que lá no mundo há pessoas precisando dessa experiência. E nós que temos a graça, cada um de nós aqui, de cada qual a seu modo. Nem todo mundo aqui é a Jennifer, não, gente, pelo amor de Deus. Nem todo mundo vai para dentro do ônibus, se levanta, pega a Bíblia, lê, fala de Jesus ali para aquela turma. Nem todo mundo vai lá para a Praça Costa Pereira toda quarta-feira, não. Esse é o ministério da Jennifer, que Deus abençoe a ela cada vez mais, confirme, com toda a disposição e unção para ganhar vidas por aí. Mas cada qual a seu modo, do seu jeito. É assim mesmo, né? É assim mesmo. Deus nos fez todos bem diferentes, né? Nós somos todos bem diferentes. E cada qual na sua diferença, mas faça diferença para Jesus, né? De um jeito ou de outro, né? Então, como é que ter a graça no mundo sem a graça? É tendo consciência de que o mundo precisa da graça. É assim que a gente tem de viver nesse mundo sem a graça. Porque às vezes a gente tem a tendência de achar, de ficar apontando o dedo para fulano, que se trama, não sei o quê, não, nós não temos de fazer isso. Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Não tem lugar nenhum lá que está mandando ninguém julgar ninguém. Paulo diz, eu nem a mim mesmo julgo. E a gente se acha no direito de estar julgando A, B, C, não temos. Nós não sabemos o que Deus tem para a vida, seja lá de quem for, seja lá do jeito que estiver. Aí nós só temos a responsabilidade de viver nós a graça de Deus, gratos, muito gratos, 1000 vezes gratos por Ele, porque Ele perdoa os nossos pecados e nos compadecendo, porque graça é compaixão, que se Deus não tivesse compaixão, Ele não mandaria Jesus coisa nenhuma, mas Ele mandou. E a gente lê até lá no Velho Testamento aquelas cartas que Deus manda, Deus se compara com o marido traído, que vai atrás da mulher infiel. Isso é amor demais, gente, né? Amor que perdoa, amor que dá chance, amor que dá oportunidade, né? Amor que não fez uma vez, está bem feito. Não é pessoa que Deus faz, mas não fez uma vez comigo, também faz uma vez só, pronto, acabou. Tem gente que diz assim, eu perdoo, mas não esqueço, né? Perdoo, mas não esqueço. Bem, a memória da gente, quando se tem algum problema neurológico, que Deus preserva a nossa cabecinha, né? Aí a gente não esquece, pode até não esquecer, né? Mas glória a Deus, né? Então, como viver a graça no mundo sem a graça? Desse jeito, vivendo a graça, viver a graça, irmãos, é ter a consciência de que temos um Deus por nós, um Deus que nos ama, um Deus misericordioso e bom. Amém. E viver no mundo sem a graça é onde nós vivemos. Capítulo 17 de João, Jesus orando por nós justamente por isso, porque Ele diz, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão. Livra-os do mal, né? E faz com que eles sejam um
Que eles sejam um conosco, como nós, eu, esse dirigir ao Pai, somos um. Deus querendo isso, Jesus querendo isso para nós. Então, irmãos, a questão é essa. Como ser cristão, ele dê a graça no mundo sem a graça, que é onde nós vivemos, e a graça é a graça que nós temos. Glória a Jesus.